Entenda o que gerou a expressão estupro culposo e o porquê isso revoltou o país. Sobre este assunto, a gente conversa hoje com a Isabela Castro, que é advogada, diretora do IBDFAN Santos e do Feminismo da Abrat. Tudo bem, doutora Isabela? Seja muito bem-vinda ao ND. Como é que vai? Boa noite, um prazer estar aqui. A Notícias em Debate, um programa excelente, ao lado da Roberta Lemos, uma jornalista que tem o meu apoio aqui, minha admiração. Muito obrigada, doutora. Vamos discutir esse assunto tão importante que movimentou o país e o mundo, né? Um assunto que merece a nossa atenção e entender um pouquinho o que está acontecendo. Essa semana a gente teve, então, o caso da influenciadora digital Mariana Ferrer, que ganhou muito espaço na mídia e na sociedade. A sociedade, de uma forma geral, inteira tem se pronunciado. Vale algumas considerações aqui sobre violência contra a mulher e como a justiça brasileira tem se posicionado. Para começar a gente entender o caso, a gente precisa entender primeiro o que constitui estupro e estupro vulnerável, para depois a gente chegar no dilema do tal do estupro culposo. Então, para a gente começar, doutora Isabela, o que seria estupro e estupro de vulnerável? Isso é bom a gente esclarecer, porque dentro do direito penal é preciso que haja tipificação, é preciso que o crime esteja previsto em lei. Então, nós temos dois tipos de estupro. O estupro tradicional, que é aquele previsto no artigo 213, que diz constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal. Então, depende de haver grave ameaça ou violência. Itens que não aconteceram nesse caso, que não está sendo discutido. O segundo tipo que nós temos, que é o estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A. Então, quando pode acontecer o estupro de vulnerável? Quando for menor de 14 anos, quando a pessoa tiver alguma doença ou incapacidade mental que a impeça de entender o fato, ou por qualquer outra causa ela não possa oferecer resistência. Então, no caso da Mariana Ferrer, foi iniciado um processo com base nesse artigo 217, que é o estupro de vulnerável, com base aqui na linha primeira, que é não poder oferecer resistência por outras causas. Então, é importante a gente entender isso daí para poder entender a decisão do juiz. Agora, para a gente entender o que mexeu com o país foi a questão da expressão estupro culposo. Em nenhum momento essa expressão estupro culposo constou na sentença, correto? Na verdade, ela até consta, mas justamente dizendo como não existe estupro culposo na lei, então não pode haver a condenação. Mas em nenhum momento o juiz disse que o que havia sido cometido era um estupro culposo. Isso precisa ficar bem claro. Porque eu acho que essa é a confusão que está tendo nas redes sociais, muitas pessoas se manifestando como se na sentença tivesse dito que existe essa possibilidade de estupro culposo, como justificando o ato. É mais ou menos isso, né, doutora? Exatamente. O que acontece é que a mídia, na hora que foi divulgar, disse estupro culposo. Porque o que quer dizer a modalidade culposa de um crime? É quando você não teve a intenção de que aquilo acontecesse. Vamos dar aqui um exemplo, por exemplo, de uma qualificação que também não existe. Por exemplo, um furto culposo, não existe na lei. Mas seria possível? Seria. Por exemplo, eu saio andando com o seu celular e levo embora. Eu furtei o seu celular, mas furtei sem querer. Isso seria um caso de furto culposo, mas isso não existe em lei. Ou é furto ou não é furto. A mesma coisa aqui no caso do estupro. Ou é estupro ou não é estupro. Não existe a modalidade culposa. Então, justamente o juiz disse na sentença, como não existe estupro culposo e dentro do tipo da lei, que é o estupro de vulnerável, aqui, por não ter condições de se defender, também não há provas, eu deixo de condenar. Essa é a sentença que foi dada. Exatamente. Uma das alegações, então, que foi que não houve estupro porque não se tem como provar que ela não estaria em condições de consentimento. Ou seja, o que é considerado estupro, então? Fica a palavra da vítima contra a palavra do agressor. Isso. É assim, é importante a gente colocar que o processo corre em segredo de justiça, então nós não temos acesso aos autos, às provas que foram feitas, tá? Nem eu, nem ninguém, a não ser as partes ali do processo.
Então, diversos juristas já se manifestaram e todos temos a mesma opinião. Nós podemos apenas fazer alegações parciais, né? Porque não temos aqui o conjunto. O que eu tenho aqui comigo é a cópia da sentença na íntegra, onde eu li tudo realmente e aonde nós podemos ver o desenvolvimento do caso. Então, não há dúvidas de que houve a conjunção carnal, ou seja, não há dúvidas de que houve a relação sexual. Não há dúvidas de que o ímen foi rompido recentemente. Também não é questionado em momento algum, como eu já disse, que houve violência ou grave ameaça. Então, a gente não pode colocar a questão do estupro tradicional. Também não podemos dizer que ela é menor de 14 anos, porque ela já tinha 21 na época dos fatos. Ela também não tem qualquer doença mental, então só sobra a possibilidade de ela não ter como discernir o ato ou como se defender. A questão é que, pelo que diz na sentença, o exame toxicológico dela foi negativo. E as imagens de câmera que existem das redondezas e de tudo que aconteceu mostram que ela tinha o passo firme, que ela estava bem, que ela estava composta e que, então, além disso, todas as testemunhas, diz o juiz na conclusão dele, que teriam dado depoimentos que não corroboravam, quer dizer, que não estavam de acordo com a versão dela de estar fora do ar, que ela não tinha condições de saber o que estava acontecendo. Essa é a grande problemática, e que foi o que fundamentou a decisão do juiz. Destacando também aqui, é importante dizer que o Ministério Público, ele mesmo pediu a absolvição do réu, quando o papel do Ministério Público é pedir a acusação. Mas, nesse caso, o Ministério Público pediu a absolvição, alegando já desde o início que não tinha prova suficiente. Então, ficou uma situação difícil. Mas o juiz, ele, na sentença, ele coloca, apesar do Ministério Público ter dito que pede absolvição, eu acato isso, mas não dou a sentença por conta disso. Vou me manifestar sobre os fatos. E aí ele faz todo o raciocínio dele, concluindo que deixa de condenar por ausência de provas de que ela estivesse sem condições de dar o consentimento dela ao ato. Doutora, nesse bloco aqui, eu gostaria de abrir o bloco mostrando o vídeo que gerou a grande repercussão, né, de como está sendo tratada uma vítima de suposto estupro e como que a justiça tratou ela. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Essa foto aqui foi manipulada, Felipe? Essa foto aqui foi manipulada? Olha a folha, doutor, essa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, não vai dar, cara. Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Responder, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso. Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdesse o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida. Hoje, Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Esse é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de vídeo. É só para postar essa última foto que ela mandou o defensor público juntar, e que ela diz que foi manipulada. Essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto chupando dedinho, daqui, e com posições, não, eu quero aquela outra foto, e com posições ginecológicas ali, é só dela. O único site que tem ali, daí uma foto. Não tem nada demais essas fotos. Né? Realmente, estão de roupa, não tem nada demais mesmo. Não, a pessoa que é virgem, ela não é freira, não, doutor. A gente está em 2020. Não é freira, não estou dizendo que é feira. Por que você apagou essa foto, então? Por que essa foto não tem nada demais? Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Você pode ter certeza. Mariana, se você quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Excelência. Ela não é... Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem isso é com nada. Se tu quiser, suspenda. Tratada, pelo amor de Deus, gente.
chocante esse vídeo, né, doutor? O que a gente percebe é muito estranho como ela foi tratada e a inércia por parte dos advogados e do próprio juiz. Uma das coisas que chocou muito o Brasil em relação a isso foi a necessidade da desqualificação da vítima para a defesa do estuprador. Que implicações isso pode trazer, então, da questão da justiça propriamente dita? A gente pode ter um desenrolar em relação a isso? Com certeza, né? Existe aí uma movimentação de toda a sociedade contrário a esse vídeo, contrário a esses atos que aconteceram. Inclusive o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, já disse que vai se manifestar. Houve aqui um ofício do conselheiro Henrique Ávila, aonde ele coloca, né? A vítima é atacada verbalmente por Cláudio Gastão da Rosa Filho, advogado do réu. Ele diz que as fotos que ela tem na mídia social são poses ginecológicas, que o choro é dissimulado, é falso, e que a exasperação dela é lágrima de crocodilo. E que ele não deseja ter uma filha ou que seu filho se relacione com alguém do nível da vítima, né? Gente, isso é impossível. O que acontece é que nós não temos uma regulamentação dos limites até onde vai um advogado na sua manifestação. Mas é claro que o bom senso deve imperar. E o que houve aqui, uma desqualificação total, uma falta de respeito, uma falta de ética. E o juiz, ele é o presidente da audiência, é ele quem comanda, é ele quem dá o tom da audiência. Faltou ali, do meu modo de ver, uma condução mais rígida, no sentido de tolher esse avanço, que foi muito violento. Muitas pessoas até têm dito, olha, ela foi violentada pela segunda vez nessa audiência. O que a gente poderia esperar, então, de ação do juiz e do promotor e o que pode ocasionar daqui para frente? Existe uma possibilidade, né, se ventila de que esse vídeo tenha sido manipulado, então vai ser feita toda uma investigação em torno disso para ver se o juiz e o promotor realmente não se manifestaram, né, doutora? Isso. Eu estou ouvindo aqui o áudio outra vez da gravação. Não, mas pode falar em relação a essa questão do juiz e do promotor. O que pode acontecer em relação a eles? Bom, com certeza o CNJ deve tomar providências e eles podem receber uma advertência. Aí vai depender do levantamento do caso. Então, o que está em jogo aqui não é a sentença em si do juiz, dizer se ela está correta ou não, né? Ele usou o juízo de valor dele, que ele tem essa liberdade, esse discernimento de interpretação das provas. Se ele interpretou corretamente ou não, é uma outra questão que nós não vamos entrar aqui no mérito, até porque não temos o conhecimento de todas as provas e de tudo que está lá no processo, que tem quase 4.000 páginas, né? Mas o comportamento dele na presidência da audiência, houve aí um lapso muito grande de autoridade e aonde houve esse desrespeito. Então, eu acho que isso não pode ser admitido, essa desqualificação enorme, vitimização, né, total, e ela ficou acuada. Lembrando que ela é a vítima da história, né, doutora? A gente não está falando sobre o acusado. Sim, ela de vítima, ela foi para o banco do réu. Exatamente. Então, é como se ela tivesse ali sendo acusada. E todas as questões levantadas, o que tem a ver as fotos que ela publica na mídia social? Não tem absolutamente nada a ver. Por que isso foi trazido? Por que foi trazido problemas pessoais dela ali na audiência? Por que vieram aqui querendo agredir e desqualificar tanto ela? Quando, na verdade, não era esse o tom, não era essa o cerne da questão. O cerne da questão houve uma violência, houve um ato sexual consentido ou não? O que aconteceu naquela noite? O que aconteceu naquele bangalô? Então, isso sim é o cerne da questão, para poder haver ou não a condenação. Mas ele quis abalar a credibilidade dela, ele quis abalar a confiança dela, e ela realmente desmoronou com toda a razão, como uma moça sozinha ali, 23 anos agora, ao lado de outros 3 homens, 3 autoridades, né? Ministério Público, advogado de defesa, o juiz,
e todos ali coniventes contra ela, porque é essa a imagem que a gente tem. Quando o juiz peca ali por omissão, ele está sendo conivente com aquele ataque. Mais uma agressão a Mari Ferrer, né? O advogado de defesa dela, de apoio para ela, também foi omisso. Então, houve ali um extravasamento do advogado da defesa, né? O advogado do estuprador, do suposto estuprador, que foi extremamente agressivo, e o advogado de defesa, junto com o Ministério Público e junto com o juiz, todos omissos ali, sem se manifestar. Eu acho que esse é o grande problema. E por que nós temos esse problema todo? Porque a mulher sempre é inferiorizada, porque a mulher ainda não tem a voz adequada. Doutora, de alguma forma, tudo isso que aconteceu com a Mari Ferrer pode fazer com que outras mulheres não se sintam confortáveis em denunciar o estupro, uma coisa que já é tão difícil de acontecer? Com certeza. Os números mostram que mais de 75% das ocorrências de estupro não são denunciadas. Justamente a vítima, ela tem medo das repercussões, ela tem medo de se expor e ela tem medo de que a denúncia dela não seja bem recebida, que ela não seja acolhida na delegacia, no Instituto Médico Legal, depois no fórum, no processo. Então, um processo desse é um desserviço a todas as vítimas e à nossa sociedade em geral, porque é preciso proteger as mulheres, é preciso proteger a todos. O estupro também pode ser com um homem, vamos colocar aqui. Então, as vítimas precisam ser protegidas e elas precisam ter a garantia de que, ao denunciar, o processo vai ter um encaminhamento, que vai ter um bom andamento, que tudo vai correr de forma lícita, juridicamente possível e que tudo vai ter justiça, porque o que nós queremos é justiça. A gente tem um depoimento aqui da delegada Rose, a primeira delegada, que fez parte da Delegacia da Mulher. Vamos ouvir? Amigas e amigos, há 35 anos foi inaugurada no estado de São Paulo a primeira Delegacia da Mulher do mundo. Nosso foco inicial era justamente acolher mulheres vítimas de violência sexual que não tinham coragem de procurar uma delegacia comum. Hoje, 35 anos depois, nós nos deparamos com essa verdadeira barbaridade, com esse verdadeiro show de horrores que nós acompanhamos lá no Fórum de Santa Catarina. Mariana Ferrer foi humilhada, foi denegrida a sua imagem, ela foi violentada mais uma vez pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado de defesa, pelo advogado de acusação. Ninguém fez absolutamente nada. Nós não podemos compactar com isso. Nós temos que nos unir e lutar contra essa situação, porque senão nós nunca mais vamos ter as mulheres podendo fazer a sua denúncia. Tá aí o depoimento, então, da delegada Rose, uma delegada muito importante nessa questão contra a violência da mulher. E aí eu pergunto para a doutora Isabela Castro, ainda existe esperança? Eu acho que essa de toda a nossa conversa de hoje, né, doutora Isabela, o mais importante é a gente deixar claro, incentivar essas mulheres que ainda sofrem violência. A gente ainda está no período de quarentena, um período que mostrou essa questão, que fez aumentar esses números de violência contra a mulher, né, agressões em casa, agressões domiciliares. O que a gente pode incentivar essas mulheres a fazerem as denúncias? Denunciem sempre, denunciem, procurem apoio da Defensoria, procurem apoio da OAB, procurem o apoio do Ministério Público. Existem muitas redes aí que vão estar ao seu lado. Temos o projeto Justiceiras também, que dá apoio. Tudo isso é gratuito. Não deixe de denunciar. Vai ser muito melhor para você superar o trauma e poder dar continuidade à sua vida. Isso aí, doutora Isabela Castro, muito obrigada pela sua participação. Saúde. Obrigada a todos nós.